Encontro com professores. A paz do Senhor a todos, em especial a você, meu irmão e minha irmã, que são professores na Casa do Senhor. Está de volta o programa Encontro com Professores da Igreja Cristã Maranata. Agora em novo formato, no formato de podcast, como vocês estão vendo aqui. Estamos em 4 professoras. Que alegria começar esse encontro com professores com vocês, irmãs, aqui agora. A paz do Senhor, irmã Carla. Paz do Senhor, Andréia. Paz do Senhor, meninas. Uma alegria estar aqui. A paz do Senhor, Letícia. Paz do Senhor, Andréia, Giovana, Carla. É um prazer, uma honra estar aqui com vocês. A paz do Senhor, Giovana, aqui está de volta ao encontro com professores. A irmã que já participava. Glória a Jesus pela sua presença aqui, irmã Giovana. Glória a Deus, nós também estamos muito felizes. É uma oportunidade de juntos estudarmos a palavra e colaborarmos com esse trabalho tão importante na obra do Senhor, que o Senhor nos chamou, né, nos convocou para esse trabalho. Fazemos com muita alegria. Amém, glória a Jesus. Esse primeiro programa nós vamos abordar a evangelização do mês de outubro. Então, as irmãs e os irmãos, tem alguns irmãos professores também na obra, né? Eles estão trabalhando, né? Assim como nós também, nas nossas igrejas, no preparo das aulas. E isso é muito importante. Então, hoje nós vamos trazer para eles algumas informações em relação ao preparo da aula. O que nós podemos falar sobre isso, Letícia, sobre o preparo? Como os professores devem se preparar para dar esta aula? Então, Andréia, mês de março e mês de outubro, para quem é professora na igreja, é um mês muito especial, né? Então, a gente já, antes um pouquinho, a gente já fica naquela, qual vai ser o tema, o que a gente vai abordar agora. Então, assim, é sempre um motivo de oração, inclusive, né, pelos responsáveis por essa elaboração, né, do estudo. Mas é muito importante estarmos atentos ao preparo espiritual. Então, a oração é de antes já, né? A gente já começa a orar e sempre independente se a gente vai ser usado ou não na nossa igreja, né? Eu acho que isso é importante. Estarmos orando porque nós somos um grupo. Então, alguém na sua igreja vai ser usado e ela precisa das suas orações, né? Então, a primeira coisa é o preparo espiritual. Acho que a gente não pode de forma alguma deixar isso passar. Madrugadas, jejuns, né, as nossas orações mesmo e todas as orientações, porque o mês de outubro, por exemplo, é o mês da dedicação. Então, nós temos as madrugadas orientadas, os jejuns, e a gente já pode incluir esse motivo ali, né? E o preparo também, a partir do momento que o estudo sai, presbitério, aquele roteiro, né, o tema. Então, a gente já tem que começar a buscar na palavra qual a história que vai ser tratada, o que a gente vai precisar ali abordar, antes mesmo de sair o passo a passo, porque aí você já tem ciência daquilo que você vai precisar abordar na evangelização. É importante conhecer a palavra, né, Carla? Sim, e esse tema está maravilhoso. Quando eu fui me preparar para gravar a aula dos intermediários, eu fiz muito essa reflexão, né? A palavra é a verdade, mas a palavra é a verdade na minha vida? Qual foi o momento que o Senhor falou comigo? O que a palavra representa na minha vida? E para mim foi uma experiência maravilhosa, porque eu comecei a me lembrar da minha experiência quando eu me converti como adolescente e fui vivendo fases na presença do Senhor. E eu comecei a resgatar assim, experiências que eu tive com a palavra sendo a verdade absoluta da minha vida várias vezes. Então isso foi muito maravilhoso. Então, eu acredito que isso é importante, que a professora faça essa reflexão. O que é a palavra na sua vida? Porque nós temos uma responsabilidade enorme de ensinar a palavra. Mas, acima de tudo, nós temos que viver a palavra. Então, assim, eu acredito que é um diferencial. Se a professora começar a pensar o que é a palavra na vida dela, quais as experiências que ela viveu, ela vai alcançar muito mais o que ela precisa falar para a classe. Né, Giovana? Sim, com certeza. Eu acho que a leitura da palavra, ela faz diferença. Eu tenho por hábito, não sei se as irmãs aqui têm, mas se eu vou dar aula sobre um assunto, eu procuro mensagens da obra sobre aquele assunto.
porque nós já temos uma doutrina estabelecida, né? E muitas vezes, um detalhe de uma mensagem, muitas vezes você não consegue aplicar a mensagem à classe de 3 anos, de 5 anos, né? A classe dos pequenos, a classe dos intermediários. Às vezes você aplica um detalhe, mas até para edificação pessoal. Eu tenho o hábito de ouvir mensagens com aquele tema de pastores e vejo, e a revelação não tem dono. A revelação é do Senhor, é da obra, é um patrimônio que nós não podemos relegar a segundo plano. Nós não precisamos procurar na internet, outros pastores, outras igrejas. Não, nós temos aquilo que é genuíno, é a palavra revelada no nosso meio. Eu acho que enriquece muito as nossas aulas. Então, nós temos o recurso dentro... em Ruth, né, Boaz fala, não vá a outro campo. Nós temos o campo tem aqui quem sirva, tem os servos, né, tem os pastores que já trabalharam, já receberam a mensagem, e nós temos esse subsídio. E temos que ter o cuidado de ler a palavra. Os textos que estão envolvidos, a história, nós temos que ler. E vou dizer mais, não é só ler aquela historinha ali, não. Ler um pouquinho antes, um pouquinho depois, porque às vezes uma criança faz uma pergunta e você está perdido, né? Você não está bem dentro do texto. Eu acho que é importante o conhecimento da palavra, sim, e nós temos tido a bênção de ter muitas revelações do Senhor na palavra. Então, a importância dos meios de graça, né, das irmãs, das professoras se prepararem, as revelações orientadas pela igreja, e também elas podem fazer, especialmente pela aula dela, pessoal, sim, né, irmãs? Claro, sim, buscar, né? Nós podemos, né, buscar do Senhor a revelação, às vezes para a própria sala, porque as salas têm necessidades específicas, né? Eu tenho um aluno que tem essa necessidade, o senhor pode revelar um assunto para você abordar dentro daquela palavra que foi trazida, né? E você sempre se lembrar que você vai ser um instrumento nas mãos de Deus. Então você tem que dar lugar ao Espírito Santo para falar. Então você precisa buscar o Senhor. É muito sério você ir perante uma classe, uma igreja, visitantes, famílias que estão indo pela primeira vez à igreja. Você precisa saber dizer o que o Senhor quer que você fale. E eu acho que também é importante nós frisarmos aqui que a professora que está com a responsabilidade da aula, ela precisa do apoio das demais irmãs, do ministério. Certeza, Andréia. Então ela pode e deve, né, chamar as irmãs, vamos ler juntas aqui, o que as irmãs podem contribuir. Já vivi essa experiência na minha igreja, de montar a aula e chamar depois as outras irmãs e ler com ela a aula do seminário, e ler com elas e falar assim, ficou bom? O que vocês acham, irmãs, que eu devo acrescentar aqui nesse slide? Eu devo falar isso mesmo? Porque também tem a questão da linguagem de cada classe, né? Então, e sempre acrescenta, né? Sempre acrescenta. Eu acho importante, a gente já tem tido essa experiência há algum tempo, a gente faz um culto profético do seminário, né? Porque ele tem um cunho evangelístico, e ainda que não tenha visitante, mas o Senhor conhece a necessidade de quem vai ouvir a aula. Então, muitas vezes, um posicionamento que eu coloco dentro da aula, um detalhe que está na aula, é um dom, né? Um dom que o Senhor já deu a respeito daquela criança, daquele adulto que foi convidado. E outra coisa é a gente frisar com as crianças que a evangelização não é evangelização de crianças, é a evangelização feita pelas crianças e adolescentes. Então, eu já tive essa oportunidade de ver avós que são convidados e que se convertem, porque o vocabulário da palavra é tão mais fácil de entender, e quando eles veem as crianças, adolescentes, assim, na presença do Senhor, orando, eles ficam, assim, estarrecidos. O que é isso? Eu nunca vi isso, né? Que desempenho! Eles conhecem a palavra, às vezes respondendo a professora. Então, isso tudo é evangelização, né? A gente precisa estar atento a essa... E essa questão que você mencionou, Andréia, do grupo de professores estar unido nesse momento é muito importante. Eu tenho essa experiência, a gente já foi da mesma igreja, eu e Carla, e toda vez que a gente, né, ia participar de um seminário ou evangelização, independente de quem fosse, a gente se colocava à disposição. Então, prepara a sua aula e dá aula pra gente. Antecipadamente, a gente marca uma reunião após o culto,
15 minutos, 10 minutos que seja, e ali a gente troca experiências. Eu tive esse alcance e aí você estuda, né? Vai para lá, já estuda o tema. A irmã tá ali falando: troca essa palavra, já que você vai dar aula para crianças. Troca essa palavra para ser mais, né, didático, para entender melhor. E ali o Senhor mostrar muitas coisas, né? E ali a professora, depois dessa reunião, ela sai com outro conteúdo, né? Porque é um grupo, é o corpo trabalhando junto, né? E no dia também do evento, você tá ali, que dá aquele nervoso, a igreja toda, pastor, muitas crianças, visitantes, mas você tá com a irmã ali que estudou com você. E a irmã tá te olhando firme ali. Irmã, vamos lá. Eu orei por você, você vai vencer. Tô orando, né? Tô orando, tô aqui no clamor. Porque na hora do fogo lá, todo mundo do Senhor tem misericórdia. Eu falo, quando você tá pra subir ali, pra poder, Senhor, a hora da pregação mesmo, só o Senhor mesmo, pra entender a gente, né? Aí você tá sentadinha ali, né? Tem uma professora que até me ensinou umas técnicas de respiração pra poder tirar o nervoso, mas não adianta não. Aí você tá ali, Senhor, tem misericórdia. Aí você abre o olho, tá aquele grupo de professores, olho fechado, em comunhão. É muito importante. Orando por você, né? É muito importante. Entramos juntas, né? Quando vai dar aula, todo mundo tá dando aula junto. Senhor, tem misericórdia, ajuda. Ajuda, irmã. E muito interessante o que a Letícia está falando, que a gente tem essa fase lá na igreja ainda, né? De estudar com as meninas. Essa semana nós estudamos na quarta-feira, após o culto da senhora, nós vamos nos reunir para passar algumas coisas da aula. E nós entendemos também a necessidade de nos reunirmos na sexta, que é véspera do seminário. O nosso pastor autorizou, então nós vamos para a igreja. Colocamos o slide e vamos dar aula como se fosse o seminário. Que bênção! As irmãs dos gestinhos vão ensaiar lá, porque uma coisa é importante, não pode ter erro no gestinho. Não. Sim. Porque senão você confunde a cabeça da criança. E aí as irmãs que estão no louvor, que vão fazer o gestinho, as irmãs que vão pregar, todas estão ali. Chamamos também o pessoal do som, porque muitas vezes os slides têm os efeitos, né? E nesse seminário vai ter. Sim, tem os pássaros lá no Jardim do Éden. Tá aqui, ó, o slide. E então, para não ocorrer dificuldades, né? Porque teve o seminário da trombeta, que a trombeta não tocou. Então, lá na igreja, nós sofremos essa dificuldade. E a professora ficou um pouco assim, assustada na hora, mas ela conduziu. Então, hoje nós entendemos a necessidade da equipe de som estar também, da projeção, eles vão passar os slides. Participarem do ensaio. Eles têm que entender o tempo de cada slide, a fala da professora, para ter uma harmonia. O grupo tem que estar em harmonia. Os instrumentistas geralmente vão também, a gente dá uma passadinha em alguns louvores. Toda uma equipe envolvida, alguns diáconos também, os diáconos que são responsáveis pelas professoras também vão estar lá, para que todas nós possamos viver essa experiência de corpo mesmo. Não é uma só, como a Giovana falou, não é uma só que vai dar aula. Somos todas nós. Que bênção Essa questão também do slide, né? É importante o irmão que vai projetar conhecer a aula. Porque no momento que a professora já está nervosa ali, né? Então, no momento que ela muda o slide, ela não precisa ficar falando, irmão, pode passar. Né? Isso não é o ideal. Pode acontecer? Pode, mas não é o ideal. O ideal é que o irmão vá acompanhando ali a sequência, ele conhece a aula, ele sabe do que ela vai falar e ali a gente vai transmitindo o ensino. Aquilo dá segurança para nós também, né? Com certeza, irmãs. E agora nós podíamos falar um pouquinho sobre o período do louvor, que ele é muito importante, porque é o momento que nós estamos ali louvando ao Senhor. Os louvores são revelados, foram escolhidos de acordo com a revelação da aula, do tema, a vitória pela palavra de Deus. E nós precisamos, com os gestos em cada classe, ali, a irmã que está no louvor, ela também precisa de um preparo. Certo, Carla? O que a gente pode acrescentar sobre a participação das irmãs que fazem esse período de louvor? O período de louvor é o período de preparação para a palavra. Então, a irmã tem que estar muito atenta. E é muito interessante também quando ela consegue interagir com a classe. Ela vai falar um louvor, mas ela faz uma chamada, né? Do que significa aquele momento, a letra. Ela faz pequenas intervenções, mas que isso ajuda a classe a entender a mensagem do hino.
que elas vão cantar. Então, acho que isso é muito importante, Sim, né, sim. Giovana? Essa interação. Eu acho que precisa. E agora, é interessante porque, como a minha classe é de adolescentes, frisar com as irmãs que adolescente não tem gestinhos. Isso. Né? Porque eles não gostam. Não é próprio para a idade deles. E eu acho que, como adolescente, eles já estão maiores, mais fácil até da gente... Pode pedir um louvor, um deles pode levantar e fazer uma glorificação, né? E no louvor, essa explanação da palavra, essa aberturazinha, que é meio curta, né? Mas que leva à comunhão, né? Leva eles a meditar naquilo que está sendo cantado. Eu acho que é muito importante também. Como é o desenho, né? O desenho do que vai vir, né? Então a gente vai... A moldura, palavra, exatamente. Né? Você fala um pouquinho, um pedacinho. Agora a gente vai cantar, o louvor vai cantar, né? A luz que brilha mais que o sol. Nós vamos falar de uma luz que brilha mais que o sol, a luz de Jesus. Então, você só não pode fala, se empolgar e pregar no louvor, de jeito né? nenhum, é coisa rápida. Porque tem o problema de se empolgar também no louvor, né? Tem, mas e aí assim, fica muito longo, né? Não, porque você até atrapalha depois a pregação. Claro, não é o ideal, não é fazer isso mesmo. E também temos que lembrar que algumas classes têm uma atenção muito curta, né? Sim. Como a classe dos bebês e a classe das crianças, né? Então, esse tipo de abertura nos intermediários e adolescentes pode até ter um pouco mais de fala, mas na das crianças e bebês, nós temos que estar bem mais objetivos, até para ajudar a irmã da palavra, para que as crianças estejam ali atentas, né? Então, isso é muito importante. E a alegria. Irmãs, quando eu estava vindo para esta gravação, eu fiquei pensando sobre isso. Quando nós estamos fazendo louvor, eu acho que todos já fizeram essa parte, né? Sim. Nas evangelizações, os seminários de março. Quando as crianças ouvem a nossa voz, elas conseguem entender pela nossa voz se nós estamos alegres, se nós estamos nervosos, natural. Então, é muito importante esse treino que a Carla falou, para a irmã que vai fazer os gestos, principalmente, para ficar afinada. E também com a voz, né, ela exprimir ali o louvor, né, a alegria, o louvor dar uma remida, porque as crianças vão se alegrar junto ali, né? Agora, se a irmã estiver lá, já pensou triste, nervosa, assim, toda contraída, as crianças não vão conseguir entrar naquela comunhão que o louvor precisa. Então, isso é muito importante. E tem o gesto, né? O gestinho. Aí, se a irmã faz o gestinho, né? Chama a criança para fazer o gesto. Isso também é muito importante, né? Dá aquela alegria. Tomar cuidado para não fechar o olho e fazer o gestinho. Errado. Fazer errado. É verdade. E agora a gente podia falar um pouco sobre a aula, irmãs. Sim. Giovana, nós sabemos que a sua classe é a classe de adolescentes. Isso. Esta aula, ela fala muito sobre o Jardim do Éden, né? Fala ali sobre a desobediência à palavra de Deus. O que nós podemos trazer para as irmãs que estão nos ouvindo, que estão às vezes com dificuldade de aplicar para os adolescentes essa mensagem? Olha, eu acho que o Jardim do Éden, eu acho que até os adolescentes do mundo têm uma ideia da história, né? Então, a importância ali é de frisar que o Senhor colocou o homem numa situação de cuidado. O Senhor criou todas, eu acho muito lindo a criação, quando Deus cria, Ele faz de uma forma tão linda, né? Como a gente prepara o quarto para um bebê que está para nascer, né? Isso daqui ele vai gostar, isso daqui ficou bom. Isso daqui ficou bom. E quando o neném nasce, aí completa, tá tudo muito bom. E o Senhor fez isso com o homem, né? Preparou tudo para ele, colocou ele num lugar muito bom. O Senhor rodeou o homem de amor, de carinho. O Senhor ia todos os dias conversar com Adão. Que relacionamento que o Senhor tinha com Adão. Mas Adão escolheu acreditar em Eva e Eva na serpente. Eles fizeram a opção de não confiar em Deus. E fé, a fé é a confiança, né? Eu confio no Senhor. O Senhor tem o melhor para mim. Então foi uma desconfiança da dedicação de todo aquele amor. O homem fez a opção de abrir mão daquele amor. Mas o Senhor não desistiu dele.
o Senhor busca, né? O Senhor fala, aonde você está? O Senhor sabia onde ele estava. E Adão, ele fala assim, eu estava nu, eu vi que estava nu e me escondi. E eu me pergunto, como que Adão viu que ele estava nu? Porque ele estava vestido com a glória de Deus. A palavra assim, que o Senhor está vestido de glória como de um manto. A presença do Senhor é que revestia Adão. Ele estava em comunhão com o Senhor. O homem sem comunhão com Deus, ele sabe que ele está distante de Deus. E ele começa a ter medo de Deus porque ele sabe que ele está no pecado. Né? O adolescente, qualquer um, sabe que ele está longe, não precisa nem ser crente. O homem do mundo sabe que ele está em desobediência ao Senhor, porque o Senhor deu consciência. Consciência com conhecimento. Deus deu uma consciência, o homem tem conhecimento do pecado. Que é o fruto, conhecimento do bem e do mal. Não é? O fruto, o bem ele já conhecia, né? O bem ele conhecia, ele não conhecia o mal. E ela falou, olha, você não vai morrer. E Eva deve ter chegado para isso, eu não morri mesmo não, hein? Ó, comi, eu tô aqui. É porque o fruto do pecado, ele não tem um efeito imediato muitas vezes. Você vai colher o fruto lá na frente, né? Porque qual foi o fruto? Ela comeu, ficou lá. Mas veio o juízo. Ela perdeu, eles perderam direito à eternidade, eles perderam direito à presença do Senhor, eles tiveram que trabalhar, eles tiveram que conhecer os espinhos, os cardos, as dificuldades. O homem longe da presença do Senhor, ele vai conhecer tudo isso. Ele hoje conhece o bem, né? Muitos adolescentes foram criados na presença do Senhor. Conhecem a bênção do Senhor, que é viver na presença do Senhor, cuidado pelo Senhor. Mas aí ele fala, mas será que é isso mesmo? Eu vou ver lá fora, eu quero ver. Não, mas dizem que é tão bom, né? É tão bonito esse fruto. Ele vai. E aquilo ali vai trazer a ele o quê? Afastamento do Senhor. O fruto, ele vai colher o resultado do juízo lá fora, né? As dificuldades, a ausência do Senhor. Mas o Senhor colocou uma espada flamejante lá para ninguém entrar mais. Mas por essa espada, por essa palavra de Deus revelada, o homem tem direito a voltar a essa presença de Deus. É isso que o Senhor tem oferecido para os adolescentes hoje, né? Ainda que você esteja longe, você está aonde? Aonde você está? Eu acho que essa pergunta é muito boa. Aonde você está, Adão? Cadê você? Onde você está, meu adolescente querido? Aonde você está? Eu quero te restaurar hoje. Glória a Deus. Né? Deus quer restaurar. No Senhor tem o perdão, né? Tem Exatamente. A salvação, né? E muito interessante também que quando a gente começa a ler essa passagem da palavra, você vê que o Senhor criou o melhor. Ele deu o melhor. E eles tinham o privilégio de ouvir a voz do Senhor todos os dias. Exato. Mas em um momento eles não valorizaram isso. Então isso acontece, né, com a classe dos adolescentes, muitas vezes com os intermediários, tem conhecimento, né? Têm o conhecimento, sabem que vivem o melhor, mas não estão dando valor a ouvir a voz do Senhor todos os dias. Acostumam, né? Exatamente. Muitas vezes é isso. A pessoa, às vezes, tem tanta coisa que ela não dá valor ao que tem. É tão comum, é tão fácil ter. Você vê na vida nossa comum. Eu tenho roupa todo dia. Eu tenho comida, nunca faltou na minha casa. O dia que falta, você fala assim, que bênção. Agora eu tenho, até com saúde, né? A saúde foi embora. Ai, como é bom estar saudável, eu quero correr, quero pular, tô com energia, porque você ficou privado daquilo ali, né? Verdade. E eles têm todo esse privilégio, né? Os dons espirituais, os louvores revelados, né? A palavra revelada. A direção da palavra, né? A fartura de bênçãos. Até que ponto você está valorizando isso? Isso segurança, é uma reflexão. Né? A segurança. Eu acho que a segurança da palavra é uma coisa, assim, extraordinária. É esse o foco, né, da aula. É que eles entendam que pela palavra eles vão alcançar a vitória, mas eles precisam buscar na palavra, né? Porque é ela que vai trazer, é ela que trouxe de volta, como o Giovano falou, né? O direito à vida eterna. E esse acostumar com a bênção é algo muito perigoso, muito perigoso. Muitos adolescentes criados na igreja, né? Quem conheceu o lado de fora. Acostumados ali
a ter a bênção, passar de ano, né? Tudo, de repente... A bênção no lar, né? Na escola, no cuidado do Senhor no dia a dia. De tudo, livramentos, em tudo. De repente, começam a querer experimentar o fruto, né? E uma coisa muito interessante também é entender que o Senhor não colocou um muro para separar, né? Sim, a ordem isso. ele deu um conselho. Uhum. E a Bíblia está cheia de conselhos extremamente importantes para a nossa vida. Sim. O que nos cabe é conhecer esses conselhos. O Senhor, então, de uma forma tão maravilhosa, nos dá o livre-arbítrio. Né? Você sabe que isso aqui não pode, mas eu deixo você escolher. Você quer escolher o quê? O certo ou o errado? Então, cabe a nós, como servos, entendermos esse limite. O que é bom para a minha vida? Será que é bom a desobediência? Qual o fruto disso na minha vida? Então, essa reflexão também para as classes, né, Letícia? Eu penso muito assim, a classe de pequenos, né, para que aquilo se concretize na cabecinha deles, né? Eu acho que é muito bom valorizar a história, porque eles gostam muito de história, né? Eles são pequenos, né? Você tem que contar mesmo de um com jeito... detalhes, né? E quando você conta, você começa na classe, assim, né? A contar a história. Eles falam, tia, eu já conheço essa história. Eu conheço. E querem contar junto. Muitos vão falar né? isso, não é verdade? Eu conheço. E isso é uma bênção, né? Porque eu penso, assim, que a interação deles é maravilhosa, né? Eles vão interagindo e fazem pergunta, enfim. E ali você concretiza. O que é concreto para uma criança? A desobediência. Muitos não têm noção do que é o pecado, mas eles sabem o que é a desobediência, desde pequenininho, né? Que o pai fala, não coloca a mãozinha na tomada, porque vai te machucar, né? É o limite, não coloca. O que ele quer fazer? Colocar. Colocou, tem a consequência. Então, assim, desde pequenos eles sabem o que é a consequência da desobediência. Então, acho que dá para ir muito por aí, nessa aula, contar, explorar bastante a história e falar da escolha que nós temos, obedecer ou desobedecer. Para os bebês também, né? Os bebês, eles estão ali aprendendo a caminhar na presença do Senhor, mas desde bebês, o pai já ensina, isso é certo, isso é errado. O que é obedecer, o que é desobedecer. Na classe de bebês não cabe a nós, né, alongarmos muito e ficarmos dando muitos detalhes da história e falando muito inimigo, adversário, diabo, de forma pesada, né? Tem que ser uma linguagem mais leve, a professora com alegria, com amor. É o amor que atrai, né? Isso. É o amor que vai atrair. A criança, ela tem necessidade de ser amada. Eu acho que esse texto, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, como ele tem um enfoque muito grande na palavra, ele pode ser mais explorado. E ele é muito didático. Toda criança sabe o que é escuro, toda criança sabe o que é luz. E o escuro, ela sabe que ela não vê nada no escuro. Algumas têm medo, inclusive. Inclusive, mas o escuro é para dar medo. Porque aí a gente pode perguntar para a criança, por que nós temos medo no escuro? Porque nós não sabemos o que está ao nosso redor. E conosco é assim. Quando a palavra de Deus vem sobre a nossa vida, a orientação do Senhor, a palavra revelada é o quê? É Deus falando conosco, né? Quando Deus fala, nós estamos num caminho. E nós precisamos saber para onde nós vamos. Acendeu a luz, nós vemos tudo. Nós vemos o caminho, nós vemos se tem um buraco aqui, se tem uma árvore ali, se nós precisamos desviar. E nós estamos seguros. Por que nós estamos seguros? Porque nós sabemos tudo o que está acontecendo, como vai acontecer, e sabemos que nós estamos seguros porque nós estamos vendo. Né? E quando nós estamos com o Senhor, nós estamos seguros por quê? Porque nós conhecemos o Senhor. O Senhor é a nossa segurança, Ele é forte. Né? O Senhor é aquele que nos protege, é aquele que revela. Ele fala assim, meu filho não vai nessa festinha porque você pode... Ali não é para você, porque o Senhor sabe que ali tem algum problema que vai surgir para ele. Não, olha, você na escola, eu vou te dar uma bênção, você está triste, eu vou te ajudar com aquele colega seu que está te dando problema. Então o Senhor vai operando e ele vai ficando seguro. Eu estou seguro por quê? Porque o Senhor está comigo, porque a luz está comigo, né? Não tem medo. Eu sei que em todas as situações está tudo sob o controle do Senhor, está tudo à vista, né?
Nós não conhecemos o caminho, mas o Senhor conhece tudo. Ele vê Graças lá na a frente. Deus. A gente fala assim, o que vai ser amanhã? Não sei, mas o Senhor sabe o nosso futuro. É a ovelhinha, né? Com aquela ovelhinha que tem a visão limitada, mas nós temos o nosso pastor que enxerga ao longe, né? Graças a Deus. A palavra diz que o ímpio não sabe em que tropeça, mas o caminho do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Um dia nós vamos estar no dia perfeito, não preocupados nem com os escardos, com os espinhos, com as lutas, vai dar tudo perfeito. Mas enquanto a gente está aqui, a luz está só brilhando e nós vamos crescendo em intimidade com o Senhor, né? Porque a palavra de Deus está iluminando o nosso caminho, né? Está dirigindo, né? A gente sabe que tudo que Deus fala conosco é para o nosso bem. É como o pai e a mãe. Ó, não bota a mão aqui. Meu filho, cuidado com esse buraco. Cuidado. Ó, quando você for subir aqui, você sobe. Mas olha, você faz assim, assim, assim. As lutas de Davi não eram assim? Eu falo assim, Davi, você vai? Eu vou para cá? Vai. O senhor vai comigo? Vou. Ó, quando você vir, você vai fazer assim, assim, assim. E quantas vezes o senhor fala assim conosco? Olha, meu filho, olha, estou com você. Agora você faz assim, assim, assim. Maravilha. E é importante falar né? também que a palavra de Deus, da mesma forma que lá no Éden, o Senhor, Deus falava com o homem, né? Visitava ele, falava, eles conversavam, que privilégio. Mas hoje o Senhor pode falar conosco através da palavra. E Ele também, fala né? conosco através viva, da né? palavra. Eu tenho até uma experiência, pode ser um pouco engraçada. Mas uma vez eu era jovem e eu queria ir na madrugada, mas eu estava com muito sono. E aí eu peguei a Bíblia de joelho lá, Senhor, eu devo ir na madrugada? Olha a pergunta que eu fiz. E o Senhor, na palavra, que lá no templo é o local onde tem que ir os cegos, os surdos, os aleijados, os paralíticos. Eu senti que tinha dois olhos me olhando na Bíblia. Estou falando sério, eu senti, foi essa sensação. Foi tanto temor, além de ter falado tão claro, parecia que a Bíblia era alguém, e ela é de fato, o Senhor é a Bíblia, é a palavra de Deus. Então nós temos que levar eles a terem essa experiência com a palavra. Deus está falando com você através da palavra. Essa experiência, eu vou botar um amigo assim, com a palavra, como a palavra fala, né? Eu ia fazer um jejum, falei, Senhor, eu vou fazer jejum, faço até meio-dia, Senhor, fala comigo. Abri, caiu no banquete que José fez para os irmãos. E José sentou e se alimentou com seus irmãos ao meio-dia. Eu falei, glória a Deus. É isso mesmo, é meio-dia mesmo. Mas assim, é tão claro, né? E a palavra fala de uma forma, se a gente for contar a experiência de consulta, né? A gente tem tantas experiências com o Senhor, mas dons mesmo, são sonhos, né? E às vezes o mundo, eu acho que é muito importante, principalmente para adolescente, né? O mundo ridiculariza tudo que é de Deus. Exatamente. Tudo que é de Deus. Mas existe uma mensagem que a gente até, eu vou pedir assim, uma licença aqui para a gente sair só um pouquinho da aula, que é o convite que eles têm, que a gente tem que estimular eles a fazer o convite para a evangelização, convidar para a evangelização. E muitos ficam assim, como é que eu vou chamar, né? Como é que eu... porque eu vou falar sobre essa ridicularização da palavra. Mas é como Filipe fez com Natanael. Vem e vê. Ou a menina de Naamã. Ó, na minha terra tem profeta. E lá Deus fala. Deus fala. E Deus falou a Bíblia inteira. Qual é o seu Deus? Porque todo mundo disse que conhece o Senhor. Qual o Senhor? Qual livro você segue? A Bíblia? Pois na Bíblia Deus fala de Gênesis a Apocalipse. Deus não mudou. Deus continua falando. Porque as pessoas às vezes ridicularizam, né? Você é louco. Deus fala. Deus fala. Não, Deus não fala. Deus sempre falou e continua falando. Né? E é uma promessa dele. Né? Eu darei os dons que o Senhor prometeu, né? Seria a vós, os vossos filhos, a todos quantos o Senhor chamar. Então, nós, os outros que o Senhor chamar, estamos nós, né? Então, é uma promessa do Senhor falar com o homem. E nós precisamos levar as classes até essa experiência. Isso. Eles precisam ter essa experiência com a palavra de Deus. Porque, às vezes, acaba acontecendo o quê? Na hora do culto, ler o texto, né? Ali, pronto, já li a palavra por hoje, né? Agora, então, tem culto todo dia. Na sexta tem culto no lar, pronto, já li. Mas é muito mais do que isso, né? A gente precisa mesmo conhecer a palavra. A experiência pessoal, né? E eu queria frisar com as irmãs que tem uma outra parte aqui da aula que nós ainda não falamos, que é sobre Jesus. Porque Jesus é o nosso maior exemplo. E nesta aula tem sobre a obediência à palavra de Deus que o próprio Senhor Jesus nos ensinou. Então, no slide 17 da aula das crianças, eu não sei se
se bate com a de intermediários e adolescentes na mesma numeração, né? Tem esse exemplo, né? Onde Jesus falou: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Resume até o que nós falamos, mas mostra que o próprio Senhor Jesus, quando ele veio da eternidade para ser homem, né? Ele obedeceu, e ele obedeceu até o fim, né? Ele obedeceu ao plano, ao projeto de Deus. Ele foi obediente. Quem somos nós para não sermos diante, né, desse exemplo tão maravilhoso do nosso Salvador? E ao ser tentado, venceu pela palavra, né? Isso também está no roteiro aí, né? Tem um slide falando sobre isso, né? E eu achei muito interessante essa parte, porque Jesus foi ao deserto, né? Como Deus Todo-Poderoso, ele não precisava ter passado por aquilo, né? Ele poderia ter dado ordem e acabado com aquilo ali. Mas ele passou. Então o ensinamento que ele nos deixou foi muito importante. Nós também vivemos desertos nas nossas vidas, nós vivemos grandes lutas, mas nós temos que entender que isso é necessário. É ali que Deus nos aperfeiçoa, ali que a nossa fé é renovada, ali que nós começamos a entender o poder de Deus. Experiências vêm, né? Porque eu acho que o deserto, ele tem uma característica. No deserto, se você estiver sozinho no deserto, você morre. Sim. Você não tem água, você não tem pão, é muito frio, muito quente. Então, o deserto, nas provas, todo mundo passa por prova. O mundo e nós também. A diferença é que nós passamos com o Senhor. E se a gente quiser saber como é o deserto com o Senhor, é só olhar para o povo lá no deserto. É a nuvem no horário de sol quente, é uma coluna de fogo na hora do frio, né? É o anjo na frente, é o anjo atrás, quando o exército atrás, é cuidado do Senhor, é o maná caindo, é água brotando da rocha. Esse é o que o Senhor tem preparado para nós. O mundo vai passar pelo deserto. Nós não passamos, não somos só nós, eu sou servo de Deus, vou passar por luta. Não, todo mundo passa por luta. Só que nós passamos com o cuidado do Senhor, com o zelo do Senhor. E é interessante que Jesus, quando passou, quando ele fala essa palavra, a palavra diz: Jesus teve fome. Ele estava com fome. Como homem, ele estava com fome. Mas ele escolhe a obediência. Ele fala: nem só de pão viverá o homem, no momento de fome. Porque ele era homem. Né? Mas ele fala: nem só de pão viverá o homem. Por quê? Porque ele vai viver da palavra, é da obediência. Eu acho interessante, tem outro texto que o Senhor fala assim: um alimento eu tenho para comer que vocês não conhecem. É fazer a vontade do Pai. Então, a obediência, para que serve o alimento? É sustento. É sustento do corpo, né? Então, eu tenho um alimento para comer que vocês não conhecem. É fazer a vontade do meu Pai. Havia alegria no Senhor de fazer a vontade, que foi o que faltou em Adão. Adão não tinha alegria de fazer a vontade do Senhor. Quando ele foi colocado à prova, ele estava muito bem, ele tinha tudo até piora. Mas, será que é isso mesmo? Eu acho que eu posso mandar na minha vida, né? O problema do homem é o governo. Você vai ser tão bom quanto Deus, você vai decidir entre o bem e o mal. Você vai decidir o que você vai fazer da sua vida. Tem uma porção de adolescente falando assim: eu quero mandar na minha vida. Mas eu já sou adolescente. Eu sei o que eu quero da minha vida, isso é do seu tempo. Agora, a palavra de Deus, ela tira essas diferenças e acaba com as lutas dentro de casa. Eu falei isso uma vez com um amigo meu, ele falou: estou vivendo uma luta com os meus filhos, né, uma dificuldade, ele não é da igreja, não era servo. Eu falei assim: eu não tenho esse tipo de luta. Sabe por quê? Não, porque quando eu vejo algum problema com os meus filhos, eu não vou dizer para ele o que eu acho, o que eu penso. Eu vou dizer para ele: meu filho, será que o Senhor se agrada disso? O que a palavra de Deus diz sobre isso? Nós todos temos um governo, que é o Senhor. Então, a harmonia, a paz dentro do lar. Um lar que está no Senhor, ele não tem conflitos. É uma coisa que é falada aqui na aula, né? O conflito vem quando alguém está querendo sair da obediência ao Senhor. Se rebelando contra a palavra. Se rebelando contra a palavra. Porque a palavra é o esteio na vida de toda a família, absoluta, né? É nossa. A verdade não é só para o filho. A verdade para o pai, para o filho, para o professor, para o pastor, todos nós temos a mesma palavra como âncora segura, né? Como exatamente. Nossa segurança, nossa E é entender direção. Também que Deus tem um tempo para agir.
Sim. Né? Não adianta eu achar que Deus está contra mim ou ficar naquela posição de vitimismo. Ah, por que isso está acontecendo comigo? A gente tem visto isso em alguns adolescentes, né? Eles não têm paciência de esperar no Senhor. Então é muito necessário trabalhar isso também no adolescente, no intermediário. Eles precisam entender que Deus tem um tempo para agir e as provas são necessárias, mas no Senhor a vitória é garantida. A vitória pela palavra de Deus. Você pega a palavra compara com atleta, né? E o atleta, a vida do atleta não é fácil, mas assim, ele acorda cedo, ele tem que se esforçar para vencer os limites dele, para vencer a carne dele, que quer ficar muitas vezes dormindo, descansando. Não, tem que fazer e corre, porque ele está lutando por uma coroa corruptível, né? Por um prêmio que vai ficar aí. Mas nós temos um E aproveitando sobre a coroa, o último slide aqui é aquele que traz o resultado disso para o servo do Senhor, né? Que está em Apocalipse 2:7. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Aleluia. É a recompensa daquele que obedece à palavra de Deus, né? Esse é o fecho da aula, irmãs. E eu acredito que aqui a gente pode também alertar as irmãs, que já é de costume nas igrejas, mas nós temos que ver que é uma evangelização, né? Sim. Estamos falando para visitantes ali, então tem que ter sempre um apelo, né? Hoje é dia de salvação. E eu acho mais do que isso, André, se você me permite. Sim. Porque a palavra diz que quem converte o coração dos filhos é o Senhor. E nós não podemos ter dentro da igreja crianças, adolescentes, aliás, nós temos, né? Porque é uma coisa natural. Eu falo que todo mundo que nasceu na igreja, ele tem que ter um dia assim, eu nasci na igreja, eu fui criado na igreja, mas em tal dia eu tive assim, eu me defini. Eu tive uma experiência com o Senhor e eu me defini. Agora eu vou, que aí é independente de pai, de mãe. Pai foi para a igreja ou não foi para a igreja, não, eu vou porque eu estou servindo o Senhor. Ah, papai e mamãe não liga que faça isso, que o limite está solto. Não, mas eu quero agradar ao Senhor. Aí já é um compromisso seu com o Senhor. Então, o apelo, eu acho que ele não é só para quem é de fora. Eu acho que é para quem é de fora e para os nossos e para aqueles que estão como Adão lá. Né? Porque nós vamos ter adolescentes, às vezes tem intermediários que se encontram nessa situação. Que todo mundo sabe o que está fazendo, não está bem. Agora, é importante que a gente frise sempre. Deus está de braços abertos, Deus quer te ajudar, Deus te ama, Deus quer ser aquele seu ajudador, Deus quer dirigir sua vida, Deus quer estar com você sempre, né? Porque eles precisam sentir a alegria de pertencer ao Senhor. Vai ser uma tarde de restauração. Exato. Verdade. Exato. Com certeza, muitos adolescentes, muitos intermediários, muitas crianças precisam dessa experiência, porque salvação é individual. É A individual. gente precisa entender isso. Isso. Eu acho que a gente tem que ter outro cuidado, Andréa, e as irmãs aqui também, o nosso vocabulário. Nós temos um vocabulário muito próprio nosso. Isso aí. Então, nós falamos em trevas, nós falamos em clamor, pelo sangue de Jesus. Nós precisamos ter entendimento que aqueles que estão lá fora, né, que foram convidados, eles são criancinhas. Então, mesmo que a gente esteja falando para adolescentes, nós temos que ter cuidado com o que a gente fala para que o visitante entenda. Para que ele consiga alcançar o mesmo entendimento que a criança, que é adolescente, que já é da igreja, que frequenta a EBD, ela consiga também. Às vezes a gente usa mesmo os termos e eles já estão acostumados. A candeia acesa que você comentou, né? Tipo assim, todo mundo... Candeia acesa. Uma pessoa que é um visitante não vai entender, né? O que eu estou querendo dizer com isso? Então, a gente tem que esclarecer. Sempre lembrar que o nosso público ali numa evangelização não é só da igreja. Isso. Aliás, o nosso objetivo é que tenham muitos visitantes para que, além da restauração, haja conversão de vidas. Nós oramos por isso. Né? Não é? Nós oramos por isso. Então, essa atenção da professora quando está elaborando a aula para não usar esse termo
que vai fechar muito o entendimento, né? Sempre ampliar. E se ela falar, explique. Explique, exato. O ideal é que nada deixe de ser falado, mas que as coisas que são faladas sejam do entendimento das pessoas, que passa, dobra, né? Vai lá, esmiuça para você até entender. Até conceitos, né? Também bíblicos, Sim. ou palavras bíblicas. Sim. Que as pessoas não estão muito habituadas. É importante. Intermediário, então, são curiosíssimos. Então, assim, você fala e aí desperta. Dá um sinônimo depois, né? Sim. Falou uma palavra mais difícil, bota um sinônimo que seja. Logo depois você explica o que é, né? Eu me lembrei de um fato assim que eu queria compartilhar. Quando vocês falaram de exemplos, eu me lembrei, mas não consegui falar no momento. Mas eu acho que vale a pena falar isso para as irmãs. Nós tivemos uma experiência, duas evangelizações passadas. Teve uma intermediária que falou comigo assim: tia, mas como que eu vou fazer esse convite? Eu pensei numa amiga, mas ela tem tudo, tia. A vida dela é muito boa, ela não vai querer vir na igreja. Aí eu falei com ela assim: olha, o que nós vivemos aqui, ela não tem. Essa alegria, essa paz, a presença do Senhor, essa riqueza. Aí ela ficou olhando para mim: não, tia, ela tem dinheiro. Eu falei: eu não estou falando de dinheiro. Eu estou falando de paz, de uma alma leve, né? Agradecida ao Senhor. Que maravilha, a gente está aqui glorificando o Senhor. Quantos benefícios. E ela foi para casa ali com aquela palavra. No dia da evangelização, a amiga veio. Que bênção. A amiga chorou na evangelização. Que bênção. Foi uma experiência linda, assim, que acabou a evangelização, eu olhei, vi uma menina diferente, falei: deve ser amiga dela. Aí fui lá falar. Aí eu falei: ai, que bom que você veio. Expliquei algumas coisas para ela. Você gostou? Ela falou assim: eu nunca vi uma coisa dessa. Que maravilha. Aí a nossa intermediária ficou olhando assustada para mim. Assim. Sério? Uhum. Aí a menina se converteu, tá na igreja. Sim, a avó se converteu. É isso que eu falo. A família às vezes a família inteira vem, né? Então, assim, eles precisam entender isso também, porque é normal pra gente, a bênção do dia a dia, né? Pra Adão e Eva era normal ouvir o Senhor falar todo dia. Mas o mundo não tem isso. Sim. Muitas crianças estão aí tristes, né? É viver sem limite, o que a aula tá falando aqui também. O que gera isso? Essa tristeza, essa solidão, essa angústia. A falta de limite é a falta de cuidado. Falta de amor, né? É porque se você conversar com qualquer psicólogo, com qualquer pessoa que lida com criança, ela vai falar isso. As crianças muitas vezes estão revoltadas porque falta de limite. Elas acham que ninguém está aí preocupado com ela. Ninguém briga comigo, ninguém reclama comigo, ninguém dirige a minha vida. O homem do mundo está assim, né? Ele está perdido. E muitas vezes, eu estava falando com os meus adolescentes na aula passada, né? A gente estava falando sobre a necessidade deles falarem. Eu falei: muitas vezes aquele adolescente que você acha assim, ele não vai. É muito doido, é muito... Nossa, gosta muito do mundo mesmo, sabe? Eu falei: ele está com um vazio muito grande, às vezes muito maior do que aquele que está lá quietinho, que você acha que tem tudo para ser crente. Mas aquele ali que tem um vazio, ele está procurando tanta coisa para preencher a vida dele, e a vida dele está um vazio completo. Ele vem às vezes, se você convidar, ele vem. Ora por ele. Nós precisamos levar nossos adolescentes, nossas crianças, nossos intermediários, a ter essa experiência. O pequenininho ora. Vamos orar pelo vovô, nós vamos chamar o vovô. Ó, o vovô tem muito tempo que a gente está querendo que venha. E nós já tivemos experiência de pai que veio assim. Ah, mas não vem para a igreja de jeito nenhum. Mas o filhinho chamou: pai, na evangelização tem que levar uma pessoa. Você podia ir comigo, né? Eu vou sozinho. Você vai deixar eu ir sozinho? Papai vai. E quantos têm se convertido? Porque a palavra da criança, ela é simples. Muitas vezes a pessoa vai na nossa igreja e o vocabulário, ele é estrangeiro na igreja, né? A língua não é a língua dele. Ele não entende nada. Fala, a mensagem vem, às vezes ele fica voando. Eles gostam muito de louvor. Mas a palavra da criança, geralmente, eles entendem. É muito simples. Mas interessante, né? Que ela falou, da Carla, foi o seguinte, que a intermediária achou que a outra não tinha problemas por ela ter dinheiro. Então, olha que interessante. Porque é material. Dinheiro. Sendo que o vazio da alma, que é o que Deus se importa, dinheiro, né? Com o coração do homem. Ele vê o coração, né? Ele não vê a aparência. Então, a palavra de Deus, as batalhas, as lutas do bebê, da criança, do intermediário, do adolescente,
está sempre voltado para a necessidade do coração dele, né? Igual nós estávamos falando, às vezes é a necessidade dele obedecer, que é difícil, tanto até para nós adultos quanto Sim. mais para eles, né? É negar às vezes, a si mesmo, né? Negar a si mesmo. E cada um tem, na sua faixa etária, a forma que ele vai se negar daquilo que ele tem que obedecer. Igual nós estávamos até comentando antes, né? Ao montar o script aqui, às vezes a luta dele é ficar quietinho na hora do culto, porque eles são impacientes, têm uma atenção mais reduzida, o pastor ali trazendo a mensagem, dificuldade de participar, né, do culto, às vezes a dificuldade de não pedir para ir no banheiro, né, de não pedir para beber água toda hora, são as lutas deles, né? E é interessante não confundir e que eles aprendem desde já que o dinheiro não traz a solução, né, pro problema da alma. É o Senhor Jesus, independente da situação social que aquela família veio, todo mundo precisa de salvação, né? Toda a humanidade precisa de Jesus no coração. Agora vou dar um testemunhozinho assim, bem para alegrar o coração das mães, de quem tem as crianças da igreja, né? A gente estava conversando hoje sobre isso e numa escola eles procuraram a igreja, né, os irmãos da igreja, para saber o que fazia com as nossas crianças, porque elas tinham uma facilidade muito grande de prestar atenção, maior do que as outras crianças, tinham um vocabulário muito bom. E elas tinham presença, assim, elas eram desinibidas para falar e tudo. Então, a bênção do Senhor, ela extrapola, né, aquilo que é espiritual, né? Como os Daniel e os amigos dele, 10 vezes mais sábios. Porque a palavra, o vocabulário da palavra acrescenta. A criança, né, vai ficando com o vocabulário muito melhor. Levanta para glorificar. Ela senta no banco e fica sentada. Criança de 3 anos fica sentado na igreja, não é? Então, assim, isso tudo que Deus faz traz benefício para a vida, né? Da nossa vida secular mesmo. E é uma bênção, né? Poder saber que tudo que Deus faz é bom. Maravilha. Glória a Jesus, que bênção. Eu acredito que com certeza esse programa ajudou muitas irmãs, vai ajudar muitas irmãs quando elas assistirem. As irmãs querem acrescentar alguma coisa a respeito da aula da evangelização? Em relação à aula, assim, em si, eu acho que a gente abordou bastante, né? Falamos bastante dos tópicos, mas sempre lembrar, né, da importância, Andréia, de não se limitar a esse roteiro, né? Estudar e buscar do Senhor o que a gente vai falar. Porque, como a Giovana falou, às vezes ali o que você vai falar vai atingir uma vida. E ali vai trazer restauração, vai trazer salvação. Então, o que o Senhor quer de você, primeiro pra gente, né? O que essa palavra é para nós? Viver a palavra e ao ali pregar ou ajudar uma irmã que vai estar na mensagem, buscar do Senhor o que é profético, o que o Senhor tem para aquela aula. Né? Então, eu acho que isso é muito importante. Não se limitar. O roteiro é maravilhoso. É uma bênção que o Senhor nos deu, né? Você ter o passo a passo, você ter os slides, é seu material de apoio. Mas precisa do preparo, né? A irmã precisa fundamental. Exatamente. E é muito importante a professora entender que isso é uma honra. Falar da palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus é uma honra. Então, a gente precisa entender isso também. Deus nos chamou para um serviço maravilhoso. Então, nobre, a gente né? Precisa se preparar. O que está acontecendo hoje em dia? Nossa vida está tão corrida, tudo está tão difícil, que você parar para estudar a palavra do Senhor tem sido cada vez mais desafiador. Então, se você não tem essa rotina de ler a palavra, se isso não se encaixa dentro do seu dia a dia, você vai perdendo esse contato. E nós, principalmente, que estamos nessa missão de ensinar a palavra de Deus, nós precisamos ter um contato diário com a palavra. É muito comum, a gente passou um dia inteiro, né, cheio daquela, né, correria, chega em casa, quando você tem um tempinho, você pensa o quê? Vou descansar, vou ler a palavra. Não, você pensa que eu vou pro YouTube, vou pro celular, isso consome seu tempo todo. Verdade. Então, assim, quem tem essa tarefa nobre de ensinar a palavra, tem que entender que nós precisamos tirar um tempo para estudar a Bíblia. E quanto mais nós conhecemos, mais nós temos segurança para falar do que o Senhor quer para a vida das classes. E é interessante,
quando nós somos chamados do privilégio, né? Quando eu falo que a gente, quando foi chamado para ser professor, não é porque a gente é bom, nem que a gente tem nada para oferecer, não. É o Senhor cuidando da gente. Exatamente. Porque a gente, quando nós trabalhamos a palavra, nós somos os primeiros a ser alimentados. Exatamente. Né? E muito. Quantas experiências de você estar, às vezes, estudando a palavra, você se quebranta. Né? Às vezes, uma revelação, uma coisa, o Senhor te visita, é um louvor que o Senhor traz, o seu coração te visita, é o momento. Então, o seu momento com o Senhor, muitas vezes você nem teria um momento de estudo da palavra, às vezes você lê, mas a nossa dedicação no estudo da palavra, quando nós vamos dar aula, é uma bênção que o Senhor tem reservado para as professoras. Glória a Deus. Glória a Jesus. Então, esse foi o nosso primeiro encontro com as professoras, esse retorno com os professores e professores da Igreja Cristã Maranata. E eu gostaria de agradecer as irmãs que tiraram um tempinho para poder meditar aqui junto comigo, né, sobre a evangelização do mês de outubro. Glória a Jesus. Amém. E a paz do Senhor às irmãs. Amém. Amém. Paz do Senhor. Uma bênção encontrar as meninas aqui. É verdade. Adorei o meninas. Amém. Até o próximo, Amém. irmãos. Glória A a paz Deus. do Senhor. Paz do Amém. Senhor. Você acabou de ouvir Encontro com Professores.